Então, o que vai acontecer no período colonial depois? Algumas regiões da África, pelo processo colonial, depois já estamos a falar de que período, para caso da minha África. Isso vai ocorrer já no século fim do XVIII, mais significativo XIX, quando ali você tem necessidade agora de uma dominação territorial, e foi através do processo militar e tecnologia avançada de arma que as potências europeias tinham, controlaram o território onde as próprias famílias africanas, que no caso trabalhavam no campo. Esse processo ocorreu na África e ocorreu na América. Então, nesse período, você não tinha decisão política, não tinha terra para cultivar agricultura. Só que depois da independência, né, que vai ocorrer praticamente nos anos 50, né, mais significativamente, ou seja, no final até 1975, praticamente todos os territórios, entre aspas, foram independentes, sem contar com o caso da África Sul, que é uma particularidade um pouco diferente. Então, durante esse processo de independência que deu em Guiné-Bissau em 73, o que vamos encontrar na minha África? Alguns africanos bem estudados, que nasceram na região que eu nasci, privilegiado, que foram para a Europa através de bolsa que adquiriram com o sistema colonial, que era para voltar para serem usados pelo benefício da colônia, e eles mudaram de cara, né? Criaram partidos, começaram a lutar contra a colonização e foram apoiados por uma população do campo, né? Que tudo que eles fizeram no momento era expulsar brancos da África. Hoje existe região na África, nesse território da Guiné, que se levar um amigo branco, ninguém vai matar, mas você expulsa. O porquê? Porque essas pessoas nunca tiveram a oportunidade de conhecer ou de lidar com um branco numa outra ocasião. O único chance que eles tiveram, os ancestrais deles tiveram chance de lidar com o branco, foi no processo do período colonial. Então eles precisam também de uma conscientização para poder desassociar branco com maldade. Porque esse período colonial foi tão forte que eles até então não conseguiram desassociar branco com maldade. Eles precisam entender que foi um sistema, né? Não é todo branco que comporta dessa maneira. Mas o que acontece nesse período você tem alguns grupos de políticos praticamente que já pensavam ou foram educados no seio de uma sociedade assimilados africanos, eram os que já abriam mão de cultura africana, comportavam como branco. A minha mãe é uma das assimiladas, importava feijão de Europa, comprava roupa em Paris, né? Mas ia para o terreiro também. Então o que acontece? Ali o que vamos encontrar nesse período? Vamos encontrar os gentios, que são os que rejeitaram tudo de europeu. Vamos encontrar assimilados, que eram filhos de africanos, dois africanos, mas que comportavam com um pouco de traço cultural europeu. E vamos encontrar crioulos, que eram filhos de europeus que nasceram na África. Então, e vamos encontrar alguns que chamavam, no caso, de grumetes. Algumas vezes esses grumetes eram associados aos assimilados, mas os grumetes eram pouco, por quê? Porque eram algumas pessoas que tinham mãe africana e pai português, ou então tinha pai africano e mãe português, que é o que não verifiquei na minha pesquisa. Havia mais chance de um militar português chegar lá por abuso ou pela influência, né, se envolver com uma menina africana, mas a chance é quase zero daquele africano chegar homem para conquistar mulher portuguesa nessa altura. Aliás, não chegava nem perto, tinha distanciamentos. O que vamos encontrar depois da colonização? Esse elite político que eram assimilados, que já pensavam praticamente um pouco como europeu, eles vão lutar pela independência através de partidos que eles criaram com algumas alianças. No caso de Cuba, que estava na disputa naquela época, estamos a falar da década de 50, por ali, tinha disputa muito forte na Europa. E o que vai acontecer? Eles vão ser apoiados pela população de massa,
né, que em alguns casos, grande parte da África Ocidental aqui, França depois vai dar independência através de uma negociação, mas é porque se não tinha negociação, teria guerra. No caso da Guiné-Bissau, que vai atrasar mais até 73, vai ficar nesse território pequeno, 10 anos de guerra com os portugueses. Todas as armas possíveis foram usadas e tinha guineenses africanos que com apenas um revólver, ou então AK, no caso um pouco semelhante ao fuzil, ele ficava embaixo e acreditava que poderia derrubar um helicóptero em cima. Então o que acontece? Esse povo tinha vontade de tirar os europeus no território africano. Quando venceram a guerra em 73, o que vamos encontrar? Os europeus foram embora, né? O povo pedia mesmo para levar tudo que tinha de bom, mesa bonita, ninguém queria nada, né? E além dos que voltavam que eram brancos, até alguns que tinham mãe africana ou que tinham pai africano, que no caso eram chamados de mestiço, ou que na sociedade você precisava entender, né, um conceito, discutir muito para entender se essa pessoa era branca ou negra. A depender de posição privilegiada que essa pessoa tinha durante esse sistema colonial, ele era expulso junto com os europeus. E outra coisa, tem outros africanos também que lutaram a favor, né, a favor da administração militar europeia, para resistir dessas pessoas que estavam a lutar para a colonização. Muitos foram para a Europa nesse período, e ali que começou a migração africana na Europa. E os que ficaram também, alguns ficaram para contar a história, os outros eram chamados para conversar com uma nova autoridade, e as esposas nunca mais encontravam o marido. Então esse sistema praticamente ficou nessa região. Se submeteu à divisão da África que foi feita pelos europeus com a Conferência de Berlim, onde você tinha alguns reinos que não eram tão amigos assim, agora vai ser incluído no mesmo espaço, no mesmo país para conviver. É claro que vai gerar conflitos, e onde você tinha também alguns reinos que se estabeleciam uma relação só, você fragmenta esses reinos no meio. Então vamos encontrar algumas regiões da África hoje que praticamente, ainda que comportam dois países, até então o povo se relaciona mais através daquela relação que já havia sido consolidada, social ou economicamente, do que essa nova relação de fronteira que foi criada. E você vê caso de Nigéria até hoje, que ainda que ele foi consolidado como um país, povos que não eram tão amigos anteriormente, até então, estão praticamente em conflitos. E esses conflitos normalmente, talvez é um caso que não nos tiraria aqui. E outras questões que vamos encontrar também, a musicalidade, modo de vida, comida, religião, eu falei, modo de produção. A roupa que eu estou a usar aqui, por exemplo, é feita através de um processo. Esse pano são as mulheres e homens que fazem toda a confecção, um processo artesanal. Eu estou a trazer um exemplo também de pano que é confeccionado artesanalmente. Então tem muitas coisas a ser confeccionado também na África, que o africano, alguns africanos usam, né, que vão para a África comprar roupa para usar, e alguns africanos dentro da África, eles compram roupa de Paris para poder ter um determinado reconhecimento social, e no caso não usam roupa da África. Então tem essas questões para mostrar que não há esse mito de mamá África. Havia diferente África antes de Islão, né? E havia diferente África durante Islão. Havia diferente África antes de chegar dos europeus, e com a chegada dos europeus até saída, no caso da colonização europeia, nesse período vamos encontrar diferente África. Uma questão muito fundamental é que até século XIX tinha grande parte do território africano, que ainda que na Conferência de Berlim encontramos mapa,
nesse período até finais de primeira metade do século XVIII, tinha grande parte do território africano que não era ainda controlado pela colonização europeia. Então, no caso do Brasil, a gente diria, entre aspas, foi colonizado talvez 5 séculos, mas o caso da África é diferente. Tem territórios que foram colonizados praticamente só 30 anos até o final da colonização, que territórios que tinham também uma soberania muito forte. Eu vou parar por aqui. Como é que é ser guineense no Brasil? Quer dizer, como é que é essa tua experiência aqui no Brasil? Você está falando que você vem de um lugar onde você tem a convivência de diversas tradições, a sua mãe era católica, mas também tinha uma ligação com uma religiosidade voltada para os ancestrais. Esse tipo de prática no Brasil é comum pra caramba também, e a gente tem uma série de semelhanças, isso é bastante perceptível. Mas apesar disso, o que é ser um africano no Brasil? O que é ser um guineense no Brasil? Né? Será que é tão fácil quando a gente às vezes acha? Eu acho que talvez não seja. Então eu queria que vocês respondessem. Olha, vocês vão me ajudar a pensar. Eu não sei, acredito que alguém aqui já deve ter viajado para algum lugar fora do Brasil ou fora do Rio de Janeiro. Algumas variáveis eu vou trazer aqui para nos ajudar a entender. Pelo fato de ser estrangeiro, em qualquer lugar do mundo, independentemente de cor de pele, de gosto, de crença, pelo fato de ser estrangeiro, já é uma questão que pode contribuir para a pessoa ser estranha. Essa estranheza ele pode provocar aproximação ou rejeição. Mas já na posição de um estrangeiro, aqui no Rio de Janeiro, a reação no Rio de Janeiro, no caso, ela me mostra essa questão de rejeição em alguns momentos e de aproximação também daquele cara que aproxima para trocar experiência. Agora, além de ser estrangeiro, eu sou africano no Rio de Janeiro. E nós sabemos que o processo colonial, da mesma maneira que deu na África, aqui na América também, aqui no Brasil, o processo do que é a África pobre, do que é a África miserável, vai ser trabalhado. Tem lugares como o Museu Teatro, que anteriormente só ia gente chique, que hoje está aí o popular. Isso incomoda. Até artista que apresenta, ele tem gosto, por exemplo, eu apresentando minha música. É claro que eu gostaria de ter, independentemente de cor de pele, eu gostaria de ter Obama, né? Obama, mas que eu posso citar, Rainha de Inglaterra, assistir show do Maurício, né? Isso me tornava mais agradável, porque vai me dar mais reputação do que ter um morador de onde? Meia, pobre, né? Um africano pobre. Isso às vezes incomoda o artista, porque o artista também é fruto da sociedade. Então vamos encontrar até reação de artista, e sabemos que aquele povo que vive na comunidade, muitas das vezes, ele tem aquele ar muito vibrado da comunidade. Quando tem um determinado ato ali, ele chega a explodir, que bonito, grita dentro do teatro, e o artista reage mal. Mas aí, a primeira questão é ser estrangeiro. Pelo fato de eu ser africano, isso proporciona uma rejeição. Sabemos que Rio de Janeiro, de uma certa forma, tem gente que pensa diferente, e grande, não vou dizer maioria, mas grande parte pensa diferente, mas sociedade de domínio como um todo, sabemos que foi criado um mito aqui do Paris, de França, de Europa, e foi criado o mito da África também, da África pobre. TV reforça isso, só para ver como o caso de Ebola foi reforçado aqui. Era uma notícia que era dada 20 vezes por dia sobre Ebola. Mas tem outras coisas também que foram, que são boas na África, que não são mostradas. Ali no caso de Europa,
traz essa referência até projetos da prefeitura, traz mesmo estação de metrô, algumas coisas, tenta aparecer Barcelona, coisas assim. Então essas questões, muito além de ser negro ou branco, na administração, ela tem um processo de dominação que envolve essa postura. Eu me lembro uma vez na faculdade, numa matéria de assentamentos precários, tem uma menina de Casablanca, cidade importante de Marrocos, em parceria com uma francesa. Era para apresentar assentamentos como favela, assentamentos de iniciativa de povo, que é chamado de assentamento irregular. Ela mostrou alguns lugares em Paris que era pior que algumas favelas do Rio de Janeiro. E eu percebi raiva mesmo. Tinha uma menina que ia para Paris 4 dias depois. Ela ficou constrangida, porque Paris que ela tinha na mente não era Paris que essa menina está a trazer. Então essas são questões que temos que entender. Mas o processo colonial vai trabalhar esse processo. Por quê? Porque você precisa botar na mente dos descendentes africanos de que a África é muito ruim, para que eles não possam tirar referência na África ou pensar em voltar para a África, para eles pensarem que ainda que eu sou dominado, ainda que eu sou escravo aqui, é melhor do que a África. E isso vai refletir muito. Quando cheguei aqui no caso, essa questão de ser africano, e uma outra coisa, é a questão de ser negro. Essa é uma questão muito problemática também. Rejeição pelo fato de eu ser negro, preto no caso. Desculpe o termo negro até de uma maneira mais pejorativa, porque está associado a alguns conceitos que talvez, se a gente for discutir, não íamos sair daqui. E outra questão também, eu falei do estrangeiro, eu falei do africano, eu falei de ser preto. E outra questão, a depender do lugar geográfico que você mora, que é a primeira coisa que me chocou. As pessoas que chegavam, tá legal, você chegou agora. Você está a morar onde? Isso até para os brasileiros, entre os brasileiros. A depender de onde você mora, tem gente que não faz amizade. É uma questão muito fundamental. Eu dei uma palestra na UFRJ, ali tinha professores franceses, gente chique. Aí no final uma francesa me perguntou, que legal cara, você tem uma perspectiva do Rio muito bom, você está a morar onde? Eu estou a morar no Vidigal. Poxa, o cara na academia, professor morando no Vidigal. A menina me perguntou, por que você mora no Vidigal? Falei para ela, vamos descobrir se é necessidade ou se é fantasia. Então, essas são questões que a gente precisa entender. Eu fui morar no Vidigal para concluir minha palavra. Maurício que já morou em Copacabana, já morei em Botafogo, morei em Meia, Vila Isabel, só visitei Mangueira, Guadalupe, agora eu fui morar na favela. Uma favela da solidariedade, que povo ajuda povo, e todo mundo talvez é ali onde tem mais descendentes africanos, onde eles me recebiam. Eu cheguei na favela, no primeiro dia passei constrangimento, mas pela minha experiência com pesquisa aos outros lugares, eu já tinha imaginado que há possibilidade de acontecer. Há uma rejeição muito forte. Eu sou negro africano, mas não sou o mesmo com o preto da favela. Não para o bem ou para o mal. Nós pensamos de maneira diferente. Então o que acontece? Eu fui com um colega francês na favela, do Vidigal. Ele chegou lá, pô cara, eu vou dar certo aqui, você não sou francês. Falei para ele, vamos ver. Ele foi para apoiar na minha observação. Ele, quando aproximou de uma menina, sequer falou nada com a menina. A menina olhou, se manda daqui, gringo, se manda, nem chega perto, sabe? Nem chega perto. Aí de repente chegou um menino lá, começou a conversar com a menina. Aí um outro cara falou para o francês, perdeu. Mas assim, valeria a pena mais uma coisa mais elaborada para constatar a experiência. Mas o que eu percebi? Ainda que francês nesse mito do Rio de Janeiro é entendido como rico, bem realizado,
não implica que num lugar que é conhecido como lugar dos pobres, esse rico não pode ser rejeitado. As duas partes rejeitam, né? E eu, na minha parte, o que eu consegui constatar depois da minha convivência agora, até então, estou na observação, ninguém me chamou de angolano no Vidigal até então. Coisas que aconteciam, até na academia alguém chegava, você é angolano, né? Esse termo angolano, que é um termo, na verdade, é muito além da nacionalidade, é um termo pejorativo, mas para poder dar denominação aos africanos aqui no Rio, isso através de um processo também de massa dos angolanos que vieram como refugiados e depois como imigrantes. Mas uma coisa que eu constatei na favela é que aquela solidariedade que imaginamos não é bem assim. Não é bem assim. De ajudar, até porque eu cheguei lá 10 da noite até 4 do outro dia, 4 da tarde do outro dia, carregando coisas, ninguém nos ajudou. Então o que acontece? Vamos encontrar, através da experiência, vamos conseguir encontrar diferentes mitos. Mas há uma coisa muito importante. Eu gostaria, qualquer um que tem interesse de sentir orgulho da sua ancestralidade, tanto os brancos, tanto os pretos, procuram história e não ignorem nada. No campo da ciência não tem bonito e feio. Para conhecer bonito você tem que conhecer feio. Para conhecer feio você tem que conhecer bonito. Não admite só a história que você é dado. Procura a história por si mesmo. E uma coisa para o ser Brasil, que vai servir agora como conselho, um país hoje que reúne essa miscigenação, diferentes valores, né, que vem de uma ancestralidade diferente, diferentes lugares do mundo e diferente período, em vez de segregar esses valores, seria bom incluir esses valores que o Brasil vai tornar mais forte, vai se fortalecer mais com esses valores que tem.